Olá, seja bem-vindo ao Rumo Certo, seja muito bem-vinda. No Rumo Certo de hoje, nós vamos falar, como nos outros programas, sobre gestão, mas hoje com um ponto específico. Vamos falar sobre procedimentos. E aí comigo para essa conversa eu recebo aqui nos estúdios do canal Empreender, Wallace Nunes. O Wallace é CEO e fundador da Volvox Marketing Educacional. Wallace, seja muito bem-vindo aqui ao canal Empreender. Muito obrigado pela sua disponibilidade de conversar com a gente. É um prazer, Sebastião, estar contigo, estar nesse belíssimo programa e bater um papo aí sobre processos, sobre gerenciamento, sobre marketing. É sempre um prazer estar contigo aqui. Muito bom, Wallace. Antes da gente começar a conversa, falando de processos, de procedimentos dentro das empresas também, que podem gerar mais produtividade, eu queria conhecer um pouco da sua trajetória, saber um pouco também da empresa que você está à frente hoje, para a partir daí a gente iniciar a nossa conversa. Sebastião, eu comecei muito jovem, né? O espírito empreendedor, sempre gostei de empreender. Aos 13 anos de idade, aqui em Brasília, né? Meu pai tinha uns caminhões na Ceasa, e nos fins de semana esse caminhão voltava com os mamões ali, né? E eu já separava ali, já comecei a aplicar processo desde 13 anos. Separava, ó, esse mamão está um pouco mais amassado, então ele vai pro grupo de 4 por 10, 5 por 10 reais. Esses estão mais arrumados, vão ser, um papaya maior, são 3 por 10, um é 5. Então a gente começou com 13 anos ali já empreendendo nessa área. Aí eu comecei a programar, comecei a desenvolver a parte de web design, a gente ia vender site naquele tempo, ninguém queria comprar site, era engraçado que há 12 anos atrás, 13 anos, o pessoal saiu oferecer site e eles, poxa, mas isso é o quê? O que é internet? E quem interessava nesse tempo eram as agências de turismo. Você não comprava passagem igual você acessa hoje e compra. Você tinha que ter um intermediário, uma agência de turismo que você comprava. Sim. E as agências de automóveis enxergaram essa oportunidade. E com 18 anos, né, lá eu falei, pô, vou abrir minha primeira empresa, que foi a Volvox. E a gente começou de lá para cá a atender a parte de sites, de publicidade, de maneira geral. Só que chegou no momento, eu falei, poxa, não dá para a gente ficar abrangente e atender tudo, a gente tem que ser especialista em algo. E a gente foi para o segmento de educação. E a partir disso a gente especializou nisso, né? Começamos a atender o Grupo Objetivo, atendemos durante um longo período o Grupo NIP, Objetivo em todo o Brasil. Criamos um marketplace que é o Clube de Bolsas, hoje são 3 players no Brasil, um dos players é o nosso, que é o Clube de Bolsas. Ele funciona como um decolar das faculdades. Você consegue pesquisar a faculdade, presencial, EAD, e ter os descontos. Aquelas vagas, Sebastião, que a faculdade iria perder, um exemplo, ela tem um curso que ela consegue colocar 40 alunos presencial, só que ela só consegue colocar 20. Então, aqueles outros 20 alunos, elas disponibilizam para essa plataforma, nossa plataforma comunica com a faculdade e tem essa oferta, 80%, 90%, 60% de desconto, né? Porque a turma já está cheia e a faculdade desonera aquela situação de falar, olha, eu já te dei um desconto, mas por que o Sebastião não deu desconto? Não, o Sebastião veio através do Clube de Bolsas, que é o marketplace de faculdade. Aí nesse período a gente fez a parte de graduação, publicidade e propaganda, formei em odontologia também, mas nunca atuei na área. Eu queria abrir umas franquias, né, um modelo, não de franquia, mas um modelo de onde eu consiga dar para o cliente, né, para o dentista, toda a parte do processo de contratação, o processo de marketing, um processo jurídico, para ele poder tocar a sua clínica odontológica sem estar a uma bandeira de franquia, porém sem estar desassistido. É um projeto que a gente tem no futuro, quem sabe a gente lança ele. É uma visão empresarial para a odontologia, né? A gente foi para o dentista liberal. E a Volvox, a gente toca aí dentro dela hoje o Clube de Bolsas, a Volvox Marketing digital voltada para a parte de captação de alunos para o ensino superior. E dentro dela a gente tem outros braços lá, como o Enem Digital, a gente fornece gratuitamente para o Brasil inteiro todas as questões do Enem na metodologia TRI gratuita. O aluno hoje ele consegue acessar o Enem Digital e ter essas questões as mesmas na prova, fazer gratuitamente. E a gente investe muito em educação. Estamos com o planejamento agora, vai ser lançado o primeiro buscador de faculdade do país. Você vai poder buscar, comparar, avaliar as faculdades, avaliar se ela está credenciada no Enem. Então, nosso foco hoje é educação. E sempre baseado em processo, né, Sebastião? Para a gente poder aplicar essas empresas. Né? Você, ao mesmo tempo, trabalha muito com inovação também. Você está sempre pensando em algo novo. Sim, é uma veia também do empreendedorismo, né? Isso. Então, assim, eu sempre penso nos pilares quando surge qualquer ideia de um novo negócio esse negócio é escalável? Opa, escalável, então está no pilar. Esse negócio
consegue funcionar sem o Wallace estar lá? Ele consegue ser implementado processos dentro dele? Opa, a gente consegue colocar processos? Ah, não, vai transformar vidas, vai ajudar algo, vai entregar um valor? Então, ok, então está dentro desses 3 pilares, eu estou dentro do negócio. Então, esses são os pilares que norteiam meus empreendimentos. Ótimo. Agora me fala, Wallace, quando a gente fala de processos e a gente vem à primeira vista, vem na cabeça, quase que a organização, eu remeto quase à sua história lá dos mamões, lá que vocês produziam, enfim, se separar, classificar, né? Mas processo não é só isso. Me fala o que é um processo dentro de uma empresa, e no caso da sua empresa que é tão dinâmica e ao mesmo tempo não é algo ali palpável, não é um produto que você está vendendo, é um serviço também, é um produto, mas não é dessa forma física exatamente, né? Então, como é que se estabelece processos em diversos segmentos, em diversos setores? O que são processos? Sebastião, o processo, quando a gente olha para ele, a gente imagina, poxa, é algo muito complexo, é algo que depende de pessoas especialistas. Não, o processo, Sebastião, ele pode ser aplicado do pequeno negócio, o pequeno empreendedor, o microempreendedor, ele já pode aplicar processo e ver resultados no empreendimento dele. O microempreendedor, desde a parte de compra, qual que é a compra? E processo é identificar essas etapas, Sebastião, ele olhar, olha, eu tenho um processo de compra, eu tenho uma compra, a compra é um processo. Se ele tem uma barraquinha, vamos dar um exemplo simples e um exemplo mais complexo. Desde o exemplo do cara que tem uma barraquinha com doces e picolé. Ele vai comprar picolé, se ele começar a observar na hoje, eu compro todo o picolé na terça-feira. Quais são os produtos que eu compro nessa terça-feira? Eu compro picolé de groselha, de abacaxi e de limão. Qual que eu vendo mais? Então, antes de comprar, o que eu tenho que fazer? Opa, eu vou olhar o meu estoque, vou abrir a minha barraquinha, quantos picolés de limão eu tenho, quantos picolés de groselha eu tenho. Quando ele começa a mapear isso, esse processo vai facilitar que não vai faltar o produto ou ele não vai comprar tantos produtos a mais. Esse é um exemplo simples, né? E tem exemplos mais complexos que tem empresas grandes que não aplicam e que facilitam. Um exemplo, processo de contratação. Qual que é o processo? O processo de contratação, esse a gente tem lá aplicado na Volvox, para todas as empresas a gente aplica esse processo. Primeira coisa, você anuncia a vaga. Dentro da vaga, tópico 1 do processo, anunciar a vaga. Dentro do anúncio da vaga, Sebastião, qual que é o tipo de vaga? Então, a partir do tipo de vaga, você vai anunciar nos grupos específicos. É de tecnologia a vaga? Você vai anunciar nos grupos de tecnologia. É de comercial? Você vai anunciar nos grupos de comercial. A próxima etapa, tecnologia. Qual que é as perguntas que eu vou fazer para essa pessoa de tecnologia? Porque não dá para ser um processo subjetivo. O Wallace fazer uma entrevista e o outro colaborador fazer outra entrevista. Então, no final, você vai ter um produto que é a pessoa que vai trabalhar de várias, né, vai abrir muito. Tem que haver uma padronização no processo. Isso. Então, quando você coloca esse processo na contratação, Sebastião, você tem esse processo de ficha. Olha, então, na contratação já tem uma ficha. Um checklist de documentação, um checklist de teste. Então, qual que é o teste que aquela pessoa vai fazer? Ele vai ser um programador? Ele vai ser um designer? Ele vai ser um telemarketing? Então, para cada um, você tem essa padronização. Então, é isso. Qual é o risco, então, de não se adotar os processos? E qual é o benefício também? Isso acaba gerando redução de custo, inclusive, em alguma maneira. O que você identificaria como é tão importante fazer processo assim? E por quê? Sebastião, o processo de tudo que eu observo nas minhas empresas, o mais importante e o melhor resultado é que você vai ter vida e paz. Você vai se libertar. Às vezes você tem uma grande empresa e a empresa está ligada a você. Nada acontece, desde uma pequena ou uma grande empresa, se você não estiver lá. A falta do processo é isso. Então, assim, quando você tem esse processo da contratação, da compra, do desligamento, o principal benefício é esse. Porque você consegue delegar, Sebastião. E quando você consegue delegar e instruir a pessoa de fazer o procedimento correto. Então, assim, o principal benefício é esse. Você consegue escalar a sua empresa, você consegue sair de dentro da operação, né? Então, assim, a pessoa, às vezes tem alguns amigos que estão dentro da operação e falam, cara, cria processo que você sai. Você está tudo preso a você. Enquanto operando, você não consegue pensar, talvez, também, né? Tem isso, o seu tempo acaba sendo mais rico, mais proveitoso. Agora, é um desafio também, né, Wallace? Porque vai muito de perfil também, até de cultura, não é? Tem gente que tem o perfil mais concentrador, né? E que é difícil delegar, e que é difícil criar processos dentro de uma empresa. Mas há técnicas para isso também, não é? Sim, o que acontece, Sebastião, a pessoa, o empresário, tem que colocar na cabeça que ninguém vai fazer algo 100% como ele estivesse ali fazendo. Então você coloca, olha, uma margem.
Se estão fazendo 80%, é melhor eu ter 80% sendo feito, regra de Pareto. 80% ali vai estar sendo feito e eu poder produzir mais, outros 80% por fora, do que eu ter só 100% atrelado, né, ao meu processo, à minha cultura de falar, não, isso aqui é o que tenho que olhar, é o que tenho que fazer. Então, o maior desafio do empreendedor e do empresário é isso, é desenhar esses processos, identificar esses processos. E a partir do momento que ele identifica que, olha, funciona sem eu estar aqui. É um checklist simples. Processo, coloca na parede, coloca no papel, independente do seu negócio, lista, senta, pega um papel e fala, olha, o que eu faço durante o meu dia? O que eu consigo delegar disso? Dentro do que eu consigo delegar durante o meu dia, o que eu consigo passar para outra pessoa? Então, eu vou anotar aqui esse processo. Porque processo tem do simples ao complexo. Tem processos de venda lá que dão... A gente tem no Canvas, dá um processo gigante. O cliente comprou ou não comprou, mas começa a fazer no simples para você aprender a culturar, né? Processos, então, pressupõem engajamento, sobretudo numa equipe. Mesmo que pequena. Sim, é preciso trazer para junto. Todo mundo tem que entender do processo. Todo mundo tem que entender. E excelente esse ponto. Sebastião, o processo, principalmente, ele tem que ser visível. Ele tem que ser visível. O processo, se você tem lá um processo de atendimento do seu cliente, cara, coloca o passo a passo. Primeira coisa, você atende o cliente, emite a nota fiscal, depois de 15 dias você faz uma ligação de checklist, olha, tá certo o produto que eu te vendi, o produto que foi entregue, então deixa claro, coloca isso na parede, coloca isso do lado do computador, indicadores dentro do processo ajuda muito, você consegue aumentar a produtividade de vendas com processos de indicadores de venda fantásticos. A gente implementou no Grupo Objetivo alguns indicadores que era de matrícula, nós tínhamos uma meta X de matrículas. E a nossa secretaria colocava na parede, olha, diariamente, pessoal, quero que vocês atualizem isso aqui. Quantos matriculados nós temos? Quantas pessoas fizeram inscrição do vestibular? Quantas pessoas faltaram esse vestibular? Então, olha, a partir disso você sabe, olha, hoje eu preciso ligar para 10 pessoas que faltaram para essas pessoas virem novamente fazer esse vestibular. E a partir desse processo você consegue expandir. Você faz em vários locais do país, você faz em várias unidades e a partir disso você consegue expandir o seu negócio. Às vezes você tem um negócio e pensa, olha, meu negócio não consegue crescer porque depende de mim. Porque você não tem processo, você não tem isso claro. Quando você clarifica isso, coloca no papel e engaja essas pessoas, né, fica tudo mais fácil. Com essa transparência, com essa clareza, seja motivador também para a equipe, né? Uma vez que a gente tenha processos bem feitos, a gente consegue produzir com mais eficiência, com mais satisfação também, né? Vamos fazer um intervalo rapidinho, Alice. No próximo bloco quero falar um pouco mais sobre o nosso cenário. Se a gente, pelo que você conhece, as empresas que a gente trabalha hoje no Brasil, de médio, pequeno, grande porte, enfim, como você vê isso? A gente tem executado bem processos? A gente tem muito para caminhar ainda? Mas vamos fazer um intervalo rapidinho? A gente volta com o Rumo Certo já já. De volta com o Rumo Certo e hoje nós estamos falando sobre a importância dos processos dentro da sua empresa. Aqui comigo para essa conversa, o Wallace Nunes, CEO e fundador da Volvox Marketing Educacional. Wallace, continuamos nessa conversa, já meio que conceituamos processos, você deu alguns pontos importantes, né? Que seja anotando as primeiras coisas dentro da sua empresa, já é um começo, né? Mas a minha questão, a minha pergunta, a gente tem falado muito sobre isso aqui também já no Rumo Certo, mas a sua visão, qual é o nosso cenário hoje, como a gente tem trabalhado no Brasil, como você tem visto as empresas, a gente tem executado processos com eficiência, temos muito para caminhar ainda? Sebastião, tem muito que caminhar. O Brasil, temos um mercado de muitos empreendedores, né? A nossa vantagem, que eu costumo falar, é que o brasileiro tem o dom de se reinventar e tem um dom de criar processos, né? Ele consegue se reinventar sempre. O que a gente percebe, Sebastião, é que as grandes empresas, as empresas que estão crescendo muito, elas aplicam processos, né? Um exemplo disso são as franquias. Por que, não sei se vocês já pararam para perguntar, por que as franquias dão muito certo? Porque franquia nada mais, nada menos do que processo, Sebastião. Franquia você tem um processo de compra, um processo de venda, um processo de contratação, tudo muito bem estruturado. Por isso que as franquias têm grande sucesso. E as empresas, elas crescem, vão crescendo
e franquiam porque elas entram na maturação de ter esses processos. Então, quando eu olho para o cenário do Brasil, o cenário das empresas, Sebastião, eu percebo que o Brasil está crescendo muito. Só a gente olhar os dados do volume de empresas que estão sendo franqueadoras, né? É muito grande. Você observa as feiras de franquia, surgem inúmeras, de todos os segmentos, desde a venda, Sebastião, de din-din gourmet. O pessoal está franqueando esses processos de din-din gourmet. Até como grandes redes do varejo nacional e internacional que crescem com franquia. E essa importância do pequeno olhar para o negócio dele e falar, olha, se eu criar processos na minha empresa, eu consigo escalar, eu consigo franquear a minha empresa. Se os grandes estão fazendo, por que eu não vou fazer? Então, assim, a minha visão do cenário do Brasil é essa, que o Brasil está crescendo muito e tem muito que crescer dentro de processos. Né? E a gente tem tecnologia para ajudar nisso, né? Cada vez mais facilitador, não é? Sim, Sebastião. Antes era muito mais difícil você ter noção de processos, você ter o controle, né? Ter os indicadores do processo era muito mais difícil. Sim. Hoje você consegue ter indicadores, você mesmo consegue criar uma planilha dentro do Google Drive que o seu funcionário atualiza lá e você automaticamente tem um link dessa planilha online. Muitas vezes, quando a gente pensa em processo, olha, softwares caros, não, a tecnologia está aí para ajudar. Você tem muita coisa livre, muita coisa gratuita que pode ajudar na sua evolução, né, da sua empresa, na expansão e nessa gestão de processos. E é interessante, Wallace, também a gente perceber, me diga se eu estou certo nisso, do quanto o consumidor também tem se atentado para isso, né? Ele é atraído, talvez, e sem perceber, talvez, por processos que são feitos. Porque se eu vou numa padaria, por exemplo, num salão de beleza, e eu percebo que as coisas funcionam de forma organizada e até mais ágeis, isso é resultado de um processo e isso me atrai e faz voltar, não é não? Quer dizer, tem um pouco isso também, vem de lá para cá, né? É do consumidor essa exigência, né? Isso, Sebastião, e isso é muito sutil e interessante, essa percepção do consumidor. Quando você vai se a gente avaliar, né, quando você vai no estabelecimento, por que às vezes você volta naquela rede de fast food? Já parou para pensar? Você volta porque o gosto é o mesmo, a temperatura é a mesma, então assim, e o consumidor, a tendência é cada vez mais isso, ele voltar no seu estabelecimento porque ele sabe que aquele processo, né, aquela compra tem um padrão de qualidade, né, desde uma padaria, aquele pãozinho tem um padrão de qualidade, tem um tamanho, não vai faltar, porque você tem um processo de compra que não vai deixar faltar o seu produto, tem um processo de pós-venda, porque o processo de pós-venda está dentro desse processo. Então, assim, a tendência, como você falou, Sebastião, é isso, os consumidores se atraírem mais e exigirem cada vez mais dos empresários e das empresas esses processos. Né? Então, assim, desde um filtro, você comprou o seu filtro, a empresa te liga daqui 6 meses, olha, Sebastião, seu filtro aqui está vencendo, poxa, que bacana. E se não tivesse esse processo, né? Processos fidelizam, né? Processos fidelizam, né? E a gente também, vamos entrar numa questão que é importante também, que é o marketing do trabalho que você faz, da produção que você faz, né? E aí, se você tem um processo bem organizado e bem feito, o marketing também bem transparente disso, funciona como uma ferramenta e tanto, né? Que é até mais fácil, mais eficiente de você vender o seu produto sem se preocupar em vender o produto exatamente, mas vender a ideia, o que você defende, isso, né? Isso. Então, assim, quando você tem esses processos, Paixão, não é só... Você tem a entrega tangível e intangível. E a entrega de valor, Sebastião, é a maior entrega que o empresário pode ter dentro da empresa dela. E se a gente analisar, todas as entregas de valor de uma marca foi através de processo. Todas as empresas que conseguiram gerar valor é através de um processo. Ela definiu lá atrás qual que é o valor, qual que é a missão dessa empresa, ok, está definido. E a partir de processos, como que você vai atingir esse valor? Como que você vai atingir, né, essa entrega? Mesmo que intangível, não tangível. Então, assim, o processo faz parte de tudo, né? A gente abordou desde do mamão da separação, ao RH, a compra, a percepção do cliente dentro desse cenário do que é processo. Isso é muito legal. E o processo pode ser feito num papel pequeno e você vai melhorando e anota o passo a passo, a versionamento 1, a versão 2, a versão 3, processo de compra, processo de venda, processo de pós-venda, né? O processo de tudo. Não, e é gestão, né? É muito interessante isso, que é mais do que uma necessidade, é muito benefício mesmo. Digo necessidade porque é realmente uma tendência, a gente falou de exigência do consumidor e tem que estar atento para isso, né? Porque é eficiência
senão a gente está vivendo uma revolução nos relacionamentos trabalhistas e de fornecedores e de mercado, e que é preciso estar atento a isso, e às vezes nem sempre exige investimento de todo, investimento eu digo financeiro, né? É uma questão de procedimentos também, né, Wallace? É mais de entender que é preciso fazer assim, e talvez esteja à sua mão, à sua frente, não é não? Justamente isso, Sebastião. É entender, né, o que ele quer entregar no comércio dele, o que ele entrega. E quando ele olha para esses processos, Sebastião, ele consegue melhorar a receita, a venda. Dá um exemplo simples. Você tem um comércio, cara, olha para ele. Qual que é o processo? Pensa, qual que é o processo do seu cliente dentro do seu estabelecimento? Ele acabou de entrar, qual que é o interesse dele? Vamos dar o exemplo da padaria aqui. Você acabou de entrar na padaria, o primeiro interesse é o quê? Opa, os pães, depois da fileira da gôndola de pães, os leites, os laticínios e todo o processo de compra até chegar no caixa, pensa, analisa, anota. Você não precisa de recurso financeiro para implementar o processo. Olha, eu falo, sai do ciclo, olha de fora e fala, opa, esse processo é assim que a gente consegue melhorar disso. Eu consigo implementar o que aqui nessa gôndola? Eu estou com o meu cliente dando atenção aqui dentro da minha empresa, que eu consigo colocar na entrada, na saída, consigo colocar um doce, ele vai estar com o filho, eu consigo implementar algo a mais, né? Pô, o comércio é de roupa, eu consigo botar um acessório aqui no meu caixa. Isso você consegue mapear com o processo. É muito interessante, às vezes são detalhes mesmo. Eu estava, na última viagem que fiz, e aí no aeroporto tinha um carrinho de pipoca, que é de uma franquia, e do lado tinha brinquedos e doces para as crianças, e na altura em que a criança alcança, né? E aí a gente conversava em famílias, olha que interessante, ó, porque é uma estratégia e é um processo também, né? Às vezes é isso que eu volto a falar disso e acentuar, porque é o importante você estar atento, né? Observar, né? Outra questão muito importante que também contribui para o processo e para a eficiência dos negócios e da gestão, e a gente tem falado muito sobre isso, é a relação humanizada, né, com o colaborador e a relação cada vez mais humanizada com o seu consumidor, com o seu fornecedor também, né? A questão financeira, a empresa precisa se manter financeiramente, é claro, mas ela é quase que o segundo ponto, não sei se dessa forma dá para dizer, mas é que essa relação humanizada é uma exigência, é uma tendência cada vez mais, está no dia a dia hoje, e ela dá resultado financeiro também, né, Wallace? Isso é um ativo, né? Sebastião, um dos maiores aprendizados que eu tive para empreender é o seguinte: as pessoas compram de pessoas. Por mais que tenha ali a marca, tem alguém por trás, as pessoas gostam de comprar de pessoas. São relações interpessoais. Até dentro de processo, teve alguém que teve que pensar, opa, a criança, ela está no nível do olho dela que ela pega, um processo de humanizar isso, né? E vai de tudo, como você falou, desde do cliente, o seu colaborador, é muito importante você ter essa relação humanizada, essa relação de parceria com ele, dele entender esse processo e poder evoluir. E quando você tem na empresa esse processo claro, fica mais fácil dele executar, ele não fica perdido, ele sabe o que fazer. E dentro desse processo, ele vai melhorar esse processo. Eu costumo falar que o processo nunca para na versão 1, se ele parou na versão 1, ele está errado. Ele tem que ter evoluções. E talvez tenha que se implantar o processo, você vai me dizer se é correto ou não, quando se pensa em planejar uma abertura, uma empresa, abrir a empresa, mas se não faz ainda, no meio do processo de vida da sua empresa, é preciso implantar, né? É preciso pensar nisso a cada dia. E eu imagino e espero que, apesar de todo o estrago, o susto que nos causou a pandemia, que essa noção também de relação mais humanizada tenha sido assim, um saldo disso, né? Um saldo positivo, se é que teve alguma coisa de positivo, mas isso também, né? A gente passou a observar mais pessoas, felizmente, e nos negócios isso também faz muita diferença, né, Wallace? Sim, cada dia mais isso vai ser o reflexo. Se nós analisarmos as redes sociais, Instagram, as maiores contas não são de marcas, são de pessoas. Isso mostra cada vez mais que a relação interpessoal de pessoas vai se evidenciar mais. E como você falou, pós-pandemia, essa relação, humanização ficou muito mais forte, né? Isso ia ser muito importante, os empresários precisam estar atentos a isso, né? Ótimo, ótimo. Wallace, foi uma ótima conversa, adorei conversar com você. Obrigado pelas suas informações, por compartilhar seu conhecimento, sua experiência aqui com a gente no Empreender no Rumo Certo. Volto sempre para a gente conversar mais vezes. Bacana, o prazer é todo meu, Sebastião. Um abraço a toda a equipe aí, agradecer o convite e ficar à disposição aí de vocês. Muito bem. E muito obrigado a você que acompanhou o Rumo Certo com a gente também. Eu volto no próximo programa. Um abraço grande e até mais.